O Corinthians já decidiu, independentemente de ser ou não campeão da Copa do Brasil, que dispensará Ángel Romero e Thales Magno no fim dessa temporada. Dupla que custa mais de R$ 1,5 milhão por mês, tem contrato apenas até 31 de dezembro e está completamente fora dos planos, tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Thales Magno pertence ao New York City e está emprestado ao Corinthians até 31 de dezembro. Temporada bastante abaixo daquilo que se imaginava, 48 jogos, 6 gols e 4 assistências, foi reserva em 29 partidas e nem saiu do banco de reservas em 18 vezes. Salário de 600 mil por mês, o Corinthians precisaria gastar bastante dinheiro para comprar o atacante de 23 anos de idade, está sacramentado que ele será devolvido ao time americano. Sobre o Romero, um dos mais antigos do elenco, conseguiu uma legião de fãs no Timão por conta de toda a sua garra, raça e vontade, mas também não fica. Salário de R$ 900 mil por mês. Temporada de 53 jogos, 5 gols e 3 assistências. Foi titular em 26 jogos, reserva em 27. Em 15 partidas ele foi para o banco e nem sequer foi utilizado. A avaliação é de que, apesar de líder do elenco e de gozar de prestígio com boa parte da torcida, o Romero contribui muito pouco. O investimento nele é muito fora da realidade. São dois atletas que não ficam. Só para completar, registrar que o Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, pode não ter Rodrigo Garro e Yuri Alberto. A dupla ainda é dúvida por conta de lesões. O Yuri, inclusive, tem menos chances de jogar do que o meio atacante argentino. E você? O que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O interesse do Corinthians em Michael do Flamengo é real. Vem aqui uma informação exclusiva. O Michael já comentou com outros jogadores do Fla que foi procurado por representantes do Timão. Michael vive uma situação bem esquisita no Flamengo. Ele não reclama da condição de reserva, mas tem jogado muito pouco. Nesse sábado, por exemplo, fez parte do time sub-20 do Flamengo, que se despediu do Campeonato Brasileiro, jogando os 90 minutos, temporada de apenas 29 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele ficou quase um mês sem entrar em campo. Foram 5 jogos seguidos, sendo relacionado sem sair do banco de reservas. Até por isso, o Felipe Luiz orientou o Michael a fazer parte desse confronto contra o Mirassol, que terminou empatado em 3-3. O contrato do Michael se encerra em dezembro de 2028 e ele ganha R$ 1,5 milhão por mês. Está avaliado em 4 milhões de euros. O Corinthians não pretende fazer investimentos altos, mas pode tentar convencer o Flamengo a um empréstimo do Michael, pagando parte ou 100% dos salários. Corinthians que fez alguns negócios recentes com o Flamengo. Só para completar sobre Michael e Corinthians. Nicola, para contratar o Michael, o Corinthians precisa resolver primeiro aquele transfer ban. Verdade. E o Timão já está se movimentando para isso. A tendência é que o presidente Osmar Stabile ele trabalhe para conseguir antecipação de receitas do contrato que ele tem com a LFU, via Campeonato Brasileiro, do contrato que ele tem com a Nike e da renovação da Esportes da Sorte. Com a antecipação desse dinheiro em banco, perdendo uma taxa, ele vai ter pelo menos R$ 85 milhões para a quitação desses transfer bans e contratação de atletas. O Michael é alguém que agrada ao Dorival Júnior e à diretoria. Resta saber se o acordo entre Corinthians e Flamengo sai do papel. Você, corintiano, gosta do Michael? Entende que ele seria um bom acréscimo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Existe a possibilidade de o Corinthians ficar de fora da Copa São Paulo de Juniores de 2026? Logo, o Corinthians, o maior campeão do torneio, com 11 taças. E a resposta é sim. A Federação Paulista de Futebol tem tentado contornar os problemas entre clubes para permitir que o Timão faça parte do torneio. Mas, nesse momento, ainda não há uma definição. E a treta começa em janeiro desse ano, quando o Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro. Tudo porque o Timão contratou Pedro Morelli, de 15 anos de idade, que pertencia ao Palmeiras. Esse movimento fora de um combinado entre os clubes resultou na expulsão do Corinthians do movimento de clubes formadores. A partir daí, uma série de guerras foram construídas especialmente entre Corinthians e Palmeiras. O caso mais emblemático foi a Copa Votorantim, que é um torneio para a categoria sub-15 dos mais importantes. O Corinthians
Os clubes participantes dessa Copa Votorantim exigiram que o Corinthians fosse excluído do torneio. Acontece que o organizador do torneio é torcedor fanático do Corinthians. E ele não gostou da forma como foi exigida a expulsão do clube. E mais, como esse comunicado foi feito muito próximo da realização do torneio, o dono da Copa Votorantim disse: não vou abrir mão do Corinthians, se vocês quiserem, vocês saiam. E foi o que aconteceu, 12 times acabaram por abrir mão da participação na Copa Votorantim, que precisou enxertar clubes bem pequenos do interior de São Paulo, mudando radicalmente o contexto e o tamanho desse torneio na edição de 2025. Federação Paulista tem trabalhado demais para aparar as arestas, ainda que o Corinthians não volte ao movimento de clubes formadores por agora, para que o Timão possa participar do torneio. Mas não dá para cravar que o Timão estará na competição. Antes de gravar o vídeo, consultei o Nenê do Posto, que é o diretor da base do Corinthians, e ele entende que a chance de o Corinthians ficar fora da Copa São Paulo hoje é zero, até por conta de toda a vontade do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, em contar com a presença do Timão. Mas, enquanto não for oficializada a tabela do campeonato, não dá para cravar Timão na Copa São Paulo. Patrocínio Master no Cruzeiro no Corinthians fecha quando? Bruno Salvador, a expectativa é de que nos próximos dias esse martelo seja batido. O Corinthians deve prorrogar o contrato atual. O Corinthians tem acordo com a Esportes da Sorte até 2027, o contrato deve ser prorrogado até 2029 e vai saltar de 103 para 150 milhões de reais fixos por mês, podendo chegar a 200 milhões com bônus. Corinthians sonhava em 200 milhões de reais fixos, não conseguiu nada no mercado. O Ellerson Camargo, Everton Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica, ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado, e aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio, e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais, e eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? Matias Vinha no Corinthians. Cara, o Matias Vinha vai sair do Flamengo, isso tá líquido e certo, tá? Isso é questão de tempo. O cara não foi nem sequer relacionado para o Intercontinental de Clubes. São 26 vagas, e o Felipe Luiz preteriu o cara, que desde a última data FIFA não foi mais nem relacionado. E não é que o Vinha não foi para o Intercontinental, mas foi pelo menos para o jogo contra o Mirassol, nem para o jogo contra o Mirassol. O grande ponto é assim, é que o Matias Vinha já é um veterano, 31 anos de idade, e ganha mais de R$1 milhão por mês, tá? Não sei se o Corinthians teria capacidade para fazer um investimento desse tamanho no lateral. Esse talvez seja o ponto. O presidente do Corinthians tem que ser macho e mandar o Dorival Júnior embora, ganhando ou não a Copa do Brasil, escreve o Márcio Santos. Marcião, existe enorme intenção do Corinthians em dispensar o Dorival Júnior. Isso só não vai acontecer se o Dorival ganhar a Copa do Brasil. Aí os caras entendem que até é falta de respeito, falta de inteligência, né? Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele fica. Em qualquer outro resultado, dá para dizer que o Dorival será demitido, mesmo com multa e tudo mais, tá? Então já fica aí essa, não é nem previsão, essa projeção. A única chance de Dorival Júnior permanecer como técnico do Corinthians para a próxima temporada é vencendo a Copa do Brasil. Ele vai precisar passar pelo Cruzeiro, que hoje está jogando muito mais bola, e depois vai ter de passar por Fluminense ou Vasco, vencedor desse outro confronto. Fim melancólico para o Corinthians. O Márcio Iritzo, que foi meu zagueiro lá em uma das peladas do canal do fim de ano da pelada, ele é corintiano e está bem chateado com o Timão. Só para lembrar, para quem está chegando agora, Corinthians termina o campeonato atrás do Santos, que brigou quase que o tempo inteiro contra o rebaixamento. O Santos vem de 3 vitórias seguidas, o Corinthians se arrastando nessa reta final de campeonato. Eles terminaram com os mesmos 47 pontos, a diferença é que, e com o mesmo número de vitórias, né? O Santos, somente no saldo de gols, é que levou vantagem em relação o Santos levou vantagem em relação ao Corinthians, tá? Quero fechar esse vídeo para te contar tudo o que existe de verdade no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Algumas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse
que sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante, ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque, durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifado. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês. A partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge e sim no centro de treinamento Joaquim Grava. A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente de 6 meses de controle que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis, capas, enfim, uma série de produtos, não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade. De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.